Ok, pessoal, vamos prosseguir a aula 3, potencial elétrico, energia potencial elétrica e trabalho da força elétrica. Bem, os exercícios serão resolvidos em 2 vídeos. A parte 1 está relacionada aos exercícios de potencial, página 58. E o de trabalho da força elétrica estará no vídeo parte 2, tranquilo? Preparados para começar? Vamos lá! Bom, página 58, exercícios. Considere a representação das linhas equipotenciais de uma carga positiva isolada. Com base na figura, responda às seguintes questões. Bom, então eu tenho aí uma carga positiva e ela gera na região do espaço uma perturbação, uma alteração. Essa perturbação, alteração é o campo elétrico. Bom, e eu marquei pontos nas linhas de potencial que surgem em razão desse campo elétrico. Observem só. Quanto mais distante da carga positiva, menor o potencial, porque a carga é positiva. E quanto mais próximo, maior o potencial. Vamos ver o primeiro item. Se uma carga negativa for colocada em repouso no ponto E, para o potencial de qual ponto ela irá se mover espontaneamente? Bem, galera, olha só. O ponteiro do mouse será a minha carga Q negativa. Eu vou colocar ela em E. Bom, a carga positiva que gera esses potenciais, que gera esse campo, vai atrair a carga negativa que está em E. Então, para onde ela vai se mover? Para a região onde está o ponto D, de E para D. Então, essa carga vai se mover espontaneamente para o potencial D. Bem, cargas negativas tendem a se mover para regiões de maior potencial. Tranquilo? E cargas positivas tendem a se mover espontaneamente para regiões de menor potencial. Vamos ver o segundo item. Qual a diferença de potencial entre os pontos A e F? Olha, pessoal, se nós observarmos a figura, vemos que A e F estão na mesma linha de potencial. Logo, o potencial de A é igual ao potencial de F. Se eu for subtrair esses dois potenciais, quanto que eu vou obter? Zero. A DDP entre eles é zero. E a letra C, qual é, pessoal, a diferença? Na verdade, a diferença entre os pontos B e E é maior, menor ou igual à diferença de potencial entre os pontos C e E? Se vocês observarem, B e C estão na mesma linha. Ó. Portanto, C menos E vai me dar uma DDP igual a B menos E. Então, os valores são iguais. Tá certo? Vamos para a segunda questão da página 58. Para que uma partícula eletrizada com carga Q possa adquirir uma energia potencial elétrica de 3 vezes 10 a menos 5 joules, responda. Letra A. O que deve ser efetuado para que isso se realize? Ué, pessoal, eu tenho que colocar essa carga em um potencial elétrico. Eu tenho que inserir ela em um campo elétrico, em um ponto de um campo elétrico. Então, devemos posicionar essa carga aqui em um ponto de um campo elétrico, cujo potencial elétrico seja favorável a esse valor de energia potencial elétrica. Bom, na letra B, criando-se em laboratório uma região de potencial elétrico de menos 6 volts, onde a partícula adquire a energia potencial desejada, determina o valor da carga Q. Bom, eu vou aplicar a equação do potencial elétrico. Substituo no lugar de Vp menos 6, no lugar da energia potencial elétrica 3 vezes 10 a menos 5, e manipulo a equação. Bom, a carga elétrica será de menos 5 microcoulombs. Uma questãozinha fácil, né? Vamos para a questão número 3. No diagrama, os pontos A e B da hipérbole equilátera representam, respectivamente, os potenciais elétricos em função das distâncias, relativamente a uma partícula eletrizada com carga Q, imersa no vácuo. Tudo bem? Aí ele me dá a constante eletrostática, né, do vácuo, 9 vezes 10 a nona, newtons metro quadrado, coulomb ao quadrado. Bom, pessoal, ele pede o valor da carga que gera esse potencial. Como eu vou fazer isso? Dentro do gráfico aqui do potencial, eu percebo que para o ponto A, eu tenho como par ordenado 1 e 7,2 vezes 10 a quarta. Eu vou usar esse par ordenado para determinar o valor da carga. Então, eu aplico a equação do potencial para uma carga pontiforme, substituo em VA 7,2 vezes 10 a quarta. Olha, chama a atenção de vocês para isso. Muitos alunos deixam de ler no eixo a potência e esquecem de colocar. E isso torna o item errado, tá? Então, é 7,2 vezes 10 a quarta. Olha a potência aqui, ó, 10 a quarta. Bom, eu tenho a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona,
e a distância. Fazendo as substituições, a carga elétrica que gera esse potencial é de 8 microcoulombs, positiva. Quanto vale o potencial elétrico no ponto B? Bom, em B eu tenho a distância, mas eu preciso achar o valor do potencial, onde está o ponteiro do mouse aqui. Mas a carga que gera o potencial é 8 microcoulombs. Então eu aplico novamente a equação do potencial e obtenho um potencial de mais 2,4 vezes 10 a quarta volts, a uma distância de 3 metros de Q. Bacana? Vamos para a questão 4, uma questãozinha mais elaborada, né? Ixi, desculpa, ainda tem o item C, vamos lá. Qual a DDP entre os pontos A e B? Bom, pessoal, DDP é a diferença de potencial. Eu vou subtrair o potencial de dois pontos. Nós vimos que o potencial de A era 7,2 vezes 10 a quarta e o potencial de B, 2,4. Faça a subtração dos dois. A diferença de potencial entre A e B é mais 4,8 vezes 10 a quarta volts. Beleza? Agora sim, vamos para a questão mais complicada. Vamos lá. Em dois vértices de um triângulo equilátero de lado igual a 1 metro, estão fixas as cargas Q1 de mais 3 microcoulombs e Q2 menos 2 microcoulombs, imersas no vácuo de constante eletrostática 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado, coulomb ao quadrado. Letra A. O potencial elétrico resultante no terceiro vértice desse triângulo. Nós precisamos determinar esse potencial. Bom, eu fiz aqui o desenhozinho. Bom, escolhi colocar Q1 e Q2 na base. O problema não me diz isso, mas eu sei que eles comungam de um mesmo lado. E o terceiro vértice está livre. Bom, pessoal, o potencial elétrico é uma grandeza escalar. E o potencial resultante é obtido pela soma dos potenciais elétricos de cada carga naquele ponto. Então, Q1 gera um campo elétrico que alcança o terceiro vértice. Q2 também. Ou seja, o terceiro vértice é um ponto do campo elétrico de Q1 e também é um ponto do campo elétrico de Q2. Então ali eu vou ter um potencial resultante. E como eu vou fazer isso? Somando os potenciais. A carga de mais 3 microcoulombs gera um potencial positivo no terceiro vértice. E a carga 2 de menos 2 microcoulombs gera um potencial negativo, porque a carga é negativa, também no terceiro vértice. Vamos calcular cada um dos potenciais. O potencial 1, aplicando a equação do potencial para uma carga pontual, eu tenho 2,7 vezes 10 a quarta volts. E aplicando também a equação para a carga 2, eu tenho agora menos 1,8 vezes 10 a quarta volts. Bom, aplicando a resultante, né? Nós temos que a resultante será a soma de V1 mais V2, mas V2 é negativo. Então, o potencial resultante no terceiro vértice será de 9 vezes 10 ao cubo volts. Pessoal, 10 ao cubo é quilo. Então, eu poderia ter colocado 9 kV, tá certo? Bom, letra B. A distância D de Q1 na reta que liga Q1 com Q2, onde o potencial elétrico é nulo. Bom, na base ali existe um ponto onde eu sei que o potencial vai anular. Eu não sei qual é esse ponto, mas vejam só. A carga Q3 tem maior intensidade que a carga menos 2. Então, eu entendo que para que o potencial se anule, esse ponto ele tem que estar mais próximo de Q2 por ser uma carga de menor intensidade e negativa. E esse ponto tem que estar mais próximo da carga Q2 e mais afastado de Q1. É uma dedução em razão da intensidade das cargas. Ok? Bom, como a distância entre Q1 e Q2 é 1 metro, entre P e Q2 eu coloquei uma variável para indicar a distância, A. Portanto, entre Q1 e P eu tenho que ter a distância de 1 menos A. Então eu chamo D1 de 1 menos A e D2 de A. D1 é a distância de Q1 ao P e D2 a distância de Q2 a P. Ok? E eu sei que nesse ponto o potencial resultante vai ser a soma dos dois potenciais. Mas ele quer o potencial nulo, né? Então eu sei que eu tenho que respeitar essa relação de igualdade, menos V1 igual a V2. Ok, vamos aplicar a equação do potencial da carga pontiforme para V1 e V2, seguindo essa relação. Então está aqui, pessoal. Menos 9 vezes 10 a nona vezes 3 vezes 10 a menos 6. O que é 3 vezes 10 a menos 6? A carga 1, né? E 9 vezes 10 a nona, a constante eletrostática. A distância entre a carga 1 e o ponto P é 1 menos A. E fiz o mesmo para a carga Q2, só que a distância de Q2 a P é A. Bom, simplificando os sinais, simplificando as potências e o 9 vezes 10 a nona, eu cheguei a essa expressão algébrica. Correto?
Resolvendo essa equaçãozinha algébrica, né, a equação algébrica, eu vejo que A é 0,4 metros. Mas o problema me pede para encontrar a distância de Q1 a P. E A é a distância de Q2 a P. Então eu preciso substituir A na distância 1. E eu obtenho 0,6 metros. Essa questão é boa. Vamos para o próximo item. Agora eu preciso determinar os valores de x e y. X é uma distância até Q1 e y é uma distância até Q2. E eu tenho um ponto que marca x e y naquela base do triângulo. Olha aqui o desenho que eu fiz. Mas agora ele me informa que x mais y é igual a 1,2. Então, olha só. Essa informação foi dada no enunciado. E eu sei que em P também o potencial tem que ser nulo. Então, eu vou repetir a mesma ideia do item B, da questão anterior. Substituindo, só que agora as distâncias de Q1 a P é x e de Q2 a P é y. Eu chego a uma relação, x é igual a 3y sobre 2. Eu substituo esse x na expressão que ele me deu, x mais y igual a 1,2. Então, eu obtenho para y o 0,48 metros. Substituindo, então, esse y na equação que me dá o x, eu obtenho 0,72 metros. Perfeito. Próxima questão. Duas cargas pontiformes positivas, uma QA, com carga igual ao dobro da outra QB, e separadas por uma distância de 30 cm, repelem-se com força elétrica de intensidade de 1,8 newtons. As cargas estão no vácuo e fixas. Aí ele me dá a constante eletrostática do vácuo. Ele pede para encontrarmos, turma, o valor das cargas QA e QB. Bom, QA é o dobro de QB. Aplico a lei de Coulomb, só que em QA eu coloco 2 vezes QB. Ele me deu o valor da força. Portanto, eu sei que a carga QB vai valer 3 microcoulombs. Agora eu pego o valor de QB e substituo na expressão QA igual a 2 vezes QB, porque isso ele me disse no enunciado. Então, eu sei que o meu QA é igual a 6 microcoulombs. Vamos para o item B. O potencial elétrico resultante no ponto X, médio da reta que une as cargas. O ponto X é um ponto médio, pessoal. Aqui eu acredito que eu escrevi o enunciado errado. Mas é o ponto médio. Então, vamos lá. O potencial de A vai ser K, QA, distância A. 3,6 vezes 10 a quinta volts. O potencial de B, K, QB, dB. 1,8 vezes 10 a quinta volts. Bem, no ponto médio, eu sei que a resultante tem que ser VA mais VB. Pessoal, lembrando que o potencial elétrico é uma grandeza escalar e a resultante é calculado pela soma desses potenciais. Então, o potencial resultante no ponto médio é justamente 5,4 vezes 10 a quinta volts. Bacaninha? Perfeito. A nossa última questão me traz uma hipérbole equilátera de uma carga elétrica e ele me mostra o potencial. E eu marquei nessa hipérbole 2 pontos A e B que indicam superfícies equipotenciais. A é uma superfície equipotencial e B é outra superfície equipotencial. Então vamos lá. O campo elétrico criado por uma carga pontiforme possui superfícies equipotenciais esféricas e concêntricas da carga. O diagrama mostra a curva característica, hipérbole equilátera, da variação do potencial elétrico de uma carga pontual Q, em função da distância, de duas de suas superfícies equipotenciais apresentadas no gráfico, pelas letras A e B. Letra A. Qual o sinal da carga Q? Justifique. Pessoal, olha só. Primeira coisa. Se nós observarmos, conforme eu vou me aproximando da carga, como eu sei disso, D vai diminuindo até tender a zero. Conforme vou me aproximando da carga, o potencial tende a aumentar infinitamente para onde? Para o valor negativo. Aqui embaixo tudo é negativo. Então eu sei que eu tenho próximo à carga um potencial infinitamente, bem próximo à carga, né? Infinitamente negativo. Por outro lado, conforme a distância vai aumentando e eu vou me afastando da carga, o potencial tende a zero. O que eu posso afirmar aqui? Que esse gráfico é o gráfico de um potencial elétrico de uma carga negativa. Tá? A prova disso é que próximo à carga o potencial é infinitamente negativo, conforme eu vou me aproximando da carga. Se a distância tende a zero, ou seja, a distância entre o ponto e a carga é muito, muito, muito pequeno, esse potencial é infinitamente negativo. Agora, se eu me distancio infinitamente da carga, esse potencial tende a zero. Claramente, isso é um gráfico
potencial de uma carga elétrica negativa. Tranquilo? Bom, agora vamos para a letra B. Entre as superfícies equipotenciais A e B, qual é a que tem maior potencial elétrico? Por quê? Vamos voltar no gráfico aqui, pessoal. Observe o ponto A. O ponto A ele está mais próximo da carga. Como eu sei, a distância é menor. Como eu sei que é uma carga negativa, quanto mais próximo da carga negativa, mais intenso é o potencial negativo. Então, A está numa região, A é um ponto, de potencial mais negativo do que B, porque B está mais distante. A está mais próximo de uma carga negativa, então o potencial é maior negativamente do que B. Se A é mais negativo do que B, significa que B é um potencial maior. Então, nós sabemos que o potencial da superfície B é maior do que o potencial da superfície A. Pessoal, isso ocorre porque A está mais próximo da carga negativa. Logo, o potencial dele é mais negativo do que o potencial da superfície B. Uma vez que esta superfície, olha só, apareceu aqui uma correção errada, né? Esta superfície, não está, eu errei aqui, perdão. Essa superfície está mais afastada da carga negativa. Tudo bem? Bom, pessoal, eram 6 questões da página 58. Eu agradeço muito a presença de vocês, tá certo? Chegamos ao final. Torço para nos encontrarmos novamente. Até a próxima. Falou!